Por que eu, gente? Eu resolvi gravar esse vídeo porque faz algum tempo que essa pergunta não me vem na minha cabeça e de ontem para hoje essa pergunta voltou muito à minha cabeça, principalmente ontem eu fui dormir, até eu olhei assim e falei, caramba, eu tô parecendo cosplay de Oz. Não sei se vocês, quem é dos anos 90 provavelmente assistiu, ficava esperando o SBT de noite para poder assistir a série que contava a história de um presídio, né? Pelo menos eu assistia, o Pé Duro assistia no SBT, né? Talvez alguém pudesse assistir na TV a cabo, era uma realidade. Mas a grande questão é essa pergunta. Vou ser bastante sincero que essa talvez seja a pergunta mais tóxica possível que eu me fiz em algum momento. Por quê? Não tem um porquê, na verdade. Infelizmente, as pessoas elas têm que passar por alguma coisa, isso é uma coisa que eu estou passando, e sempre eu me perguntava, nossa, por quê? Mas por que isso está acontecendo comigo? Eu começava a ver que assim, eu tentava justificar o porquê, pensando quais foram as coisas boas que eu fiz que me fariam não merecer ter, e eu cheguei à grande conclusão que pessoas boas, pessoas ruins, independente de quem seja a pessoa, todo mundo é passível de ter isso, não importa. Na verdade é uma grande loteria chata, na verdade. A gente tem que passar por algo, a gente vai ter que ter algo. Infelizmente eu tive algo com 32 anos, mas hoje em dia quando eu me pergunto, poxa, por que eu? Eu fico pensando, não existe um porquê, eu não mereço ter isso. Ou quem eu não gosto, ou quem eu pensaria, tipo, essa pessoa e tudo mais, também não merece ter isso. Simplesmente é um processo que, na minha opinião, é muito injusto que qualquer pessoa mereça passar. Eu vou só parar aqui rapidinho que eu tenho que abrir pro meu gato. Então, assim, esse é um processo que, sinceramente, não existe um motivo para alguém passar, mas se passa. É um tumor prevalente em adultos. Os gliomas, eles são, talvez, os tumores cerebrais mais diagnosticados em adultos. E o que eu penso em relação a isso, não é só adulto que tem isso. Então, eu não mereço, mas quanto eu mereço menos, por exemplo, do que uma criança ter isso? Então, assim, é um tipo de tumor que eu tive e é um tipo de tumor que crianças podem ter. Então, não existe merecimento. Por que eu? Essa pergunta, sinceramente, não ajuda, nunca me ajudou em nada e continua não ajudando. Quando a gente começa a pensar por que eu, a gente começa a pensar em quão bom ou ruim, quão bom a gente foi, tipo, a gente quer justificar em relação às nossas boas atitudes o porquê que a gente não merece. E a gente é capaz de se tornar um grande herói em qualquer saga para definir o porquê que você, ou eu no caso, não merece ter isso. E assim, realmente ninguém merece. Quem a gente gosta, quem a gente não gosta, simplesmente não existe merecimento. Existe casualidade. Quando comecei a me perguntar muito porquê, eu parei de me perguntar o porquê e comecei a me perguntar como eu poderia mudar algumas coisas. Então, assim, talvez isso tenha vindo com uma forma de eu rever alguns conceitos meus de vida e trabalho ou algo similar a isso, mas não existe um porquê. A pergunta por eu só me faz ficar pior nos meus dias. Então, não me ajuda. Perguntar o porquê não me ajuda. Entender talvez o porquê, entender, na verdade, o que eu tenho que mudar, isso talvez me ajude. Porque não existe um porquê. E quando eu acordo de manhã e aconteceu alguma coisa, eu fico pensando porque não vai ser um dia bom. Isso não agrega, isso simplesmente piora os meus dias. Não existe um porquê. O porquê vai piorar o meu dia, vai piorar o dia da minha família e não vai me gerar conclusão. Existe essa predisposição em adultos e toda hora que eu penso hoje porque eu fico pensando, meu processo talvez acabe em pouco tempo em relação ao tipo de tumor que eu tenho. Algumas pessoas, talvez na minha idade, tenham tumores muito mais graves. Então, não estou dizendo que foi bom para mim. Obviamente que não foi. Mas estou dizendo que, mesmo eu pensando no porquê, eu penso muito hoje em dia que, pelo menos, eu tenho um prognóstico no longo prazo. Então, assim, o porquê realmente é uma coisa que não ajuda. O porquê é uma coisa que não me engrandece. O porquê é uma coisa que só me leva para baixo.
Se você é paciente, também você fica em algumas situações se questionando do porquê, às vezes quando você teve o diagnóstico, às vezes quando você teve algum problema durante o seu processo. A única coisa que eu posso falar é que para mim pensar por que eu só me faz mal. O que eu tenho tentado pensar hoje, quando eu penso por que eu, o que eu posso mudar a partir de agora. É realmente o que eu tenho pensado, porque eu só me dói. Quando eu olho pra mim e fico pensando, poxa, eu brinquei no começo, pareço cosplay do Oz, tá entrando carnaval agora, pelo menos eu já posso ir pra rua de cosplay, já posso ir pra rua fantasiado, né? Não, no caso não posso, mas ficar me perguntando porquê das coisas realmente não me ajuda em absolutamente nada. E se você é paciente, eu tenho certeza que não vai te ajudar, não vai ajudar os seus familiares, não vai ajudar você a ter um dia melhor, não vai te ajudar a ter uma vida melhor, porque não me ajuda. Porque eu é uma pergunta absolutamente tóxica que só me atrapalha, só me faz mal. Infelizmente a gente tem esse tipo de lesão em pacientes adultos, pode acontecer também em crianças, pode acontecer de uma maneira mais grave ou menos grave também em adultos, tá bom? Mas, sinceramente, a pergunta por que eu só me fez mal até hoje. Sempre que eu penso por que eu penso tipo, em todas as coisas que eu posso fazer diferente a partir de agora, todas as oportunidades que eu tenho para fazer as coisas diferentes. Não importa se eu fui bom ou se eu fui ruim. Um tumor, ele pode vir em pessoas boas, pode vir em pessoas ruins. Ninguém é imune a ter um problema. Ninguém é imune a ter um problema muito ruim. Ninguém é imune a ter coisas muito ruins na sua vida. Eu estou passando por um problema ruim que me faz pensar de tempos em tempos por que eu. E essa pergunta não me ajuda em momento algum. Porque eu só me atrapalha. Porque eu só faz doer.